Olá pessoal, hoje iniciamos nosso estudo sobre ligações químicas. De que são feitas as coisas? Então, aqui a gente tem uma figura com imagens da água e do sal de cozinha, por exemplo, NaCl. A água é uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A gente tem justamente a molécula da água, como ela é formada. A gente tem 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio ligados entre si. Então, a sua fórmula química é H2O, indicando que tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E aqui a gente tem o sal. É uma substância largamente utilizada, formada na proporção de 1 átomo de cloro para cada átomo de sódio. Sua fórmula química é o NaCl e tem densidade de 2,16 gramas por centímetro cúbico. Então, de que as coisas são feitas, né? As coisas são formadas por um conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações. Como tudo que está à nossa volta é feito pela união dos átomos por diversos tipos de ligações, então, eis a importância do nosso estudo sobre ligações químicas. As ligações químicas que a gente vai começar a estudar são as ligações interatômicas. A gente tem ligações intermoleculares e ligações interatômicas entre átomos. Então, primeiro a gente vai estudar as ligações interatômicas, depois a gente estuda as ligações entre moléculas. As ligações químicas interatômicas são uniões estabelecidas entre átomos para formarem moléculas, ou no caso de ligações iônicas ou metálicas, formam aglomerados atômicos organizados de forma a constituírem a estrutura básica de uma substância ou composto. Aqui a gente tem a molécula de água, justamente formada pela união do oxigênio com 2 hidrogênios. E aqui a gente tem alguns exemplos de aglomerados atômicos que são organizados justamente por ligação iônica ou metálica. A gente tem 3 grupos de substâncias. Temos as substâncias iônicas, que são aquelas provenientes de ligação iônica. São substâncias que conduzem corrente elétrica no estado líquido, mas não no sólido. Como exemplo, a gente tem o cloreto de sódio, o óxido de alumínio, o cloreto de cálcio. Temos as substâncias moleculares, que são aquelas substâncias provenientes de ligações covalentes. São substâncias que não conduzem a corrente elétrica no estado líquido nem no sólido. Também se destaca por apresentar pontos de fusão baixo. Como exemplo, a gente tem o etanol, o cloro, a própria água, o naftaleno, o iodo, a glicose. E temos a ligação metálica, ou as substâncias metálicas, que são provenientes de ligações metálicas, que conduzem a corrente elétrica tanto no estado líquido quanto no sólido. Como exemplo, a gente tem as ligas de alumínio, de prata, de ouro, de cobre, ferro e platina. Aqui a gente tem justamente exemplos de substâncias iônicas que representam aglomerados iônicos. Aqui a gente tem exemplo de substância molecular proveniente de ligação covalente. E aqui a gente tem exemplo de substância metálica proveniente da ligação metálica. Polaridade das ligações. A polaridade da ligação entre 2 átomos é representada pela diferença, delta, entre a eletronegatividade dos átomos. Quando delta é nula, a ligação é apolar. E quando delta é diferente de zero, a ligação é polar. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ligação proveniente da união de 2 átomos iguais, o delta será sempre nulo, porque eu vou ter, nesse exemplo, 2 menos 2
vai dar 0. Quando é diferente de 0, a ligação então é polar. Então veja, aqui eu tenho o primeiro tem a eletronegatividade de 2,5, o iodo, e o hidrogênio 2,2. Quando a gente fizer que o delta é igual a 2,5 menos 2,2, delta é igual a 0,3, que é diferente de 0, então essa ligação ela é polar. Então aqui a gente tem polar, aqui é apolar. Vamos ao exercício. A imagem a seguir mostra 3 sólidos cujas formas são cúbicas. Em 1, 2 e 3 estão representados respectivamente cristais de iodo, brometo de potássio e ferro. Sobre as estruturas 1, 2 e 3 é correto afirmar: a molécula individual do cristal 1 apresenta átomos unidos por ligações covalente polar. Aqui a gente tem iodo ligado ao próprio iodo. Ora, quando a gente tem um elemento ligado a ele mesmo, a gente já sabe que não existe diferença de eletronegatividade entre os dois. Se não existe diferença de eletronegatividade, então essa molécula aqui é apolar. Então aqui está falso. O cristal 2 é formado por um número de prótons maior do que o número de elétrons. Provavelmente não. Por quê? Porque eu tinha átomos neutros que se ligaram. Na hora que eles se ligam, eles podem trocar elétrons um com o outro, porém isso não vai mudar a quantidade de elétrons no total, nem a quantidade de prótons no total. Então isso é falso. A substância representada em 3 é boa condutora de eletricidade no estado sólido e no líquido. A substância representada aqui indica ligação metálica. E ligação metálica a gente viu que é excelente condutora de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no líquido. Então isso aqui sim é verdadeiro. A substância representada em 1 é boa condutora de eletricidade no estado líquido. Em 1 a gente tem substância covalente. Então, a ligação covalente ela é péssima condutora de eletricidade. Então, isso é falso. A substância representada em 2 é boa condutora de eletricidade no estado sólido. Aqui a gente tem justamente uma substância proveniente de ligação iônica. Substâncias provenientes de ligação iônica, elas são péssimas condutoras de eletricidade no estado sólido. Elas até conduzem no estado líquido, mas no sólido são péssimas condutoras. Então isso aqui é falso. Então, resposta certa, letra C. Por hoje é só. Essa é a bibliografia utilizada e até a próxima aula.